A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações, levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Alegria enorme estar com vocês em mais esse dia para falarmos hoje aqui com o Fred, com o Fernando de Almeida Cruz, lá do Celuz. E nós vamos falar hoje um pouco sobre desejos, ansiedades, aflições e a nossa busca pela paz. Será que você que está nos acompanhando tem dificuldades em lidar com o desejo? É muito ansioso? Está aflito em resolver problemas que chegam até você, mas gostaria de viver em paz? Acompanhe com a gente no nosso programa Seara Espírita de hoje. E convido vocês neste momento para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, modelo e guia da humanidade, aos nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, agradecendo por mais um dia que temos em nossa vida, por mais uma oportunidade nesta encarnação de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento espiritual. Que os bons espíritos, que o nosso espírito protetor possa nos auxiliar nessa caminhada, a vencer as dificuldades, a vencer os desafios e a cada dia buscarmos ser melhores cristãos, melhores irmãos. Que o nosso Mestre Jesus possa envolver toda a nossa irmã humanidade, alcançando em especial aqueles nossos irmãos que mais sofrem. Seja conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vamos começar nosso bate-papo aqui com o Fernando e o Fred. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre desejos, ansiedades, aflições, todas as situações que nos causam tantos tormentos no nosso dia a dia, na nossa luta diária, né? E a nossa busca pela paz para vencermos todos esses percalços, né? Em vivermos bem na Terra, em alcançarmos a nossa evolução. Então acompanhe com a gente no nosso Seara Espírita de hoje. E se você quiser fazer perguntas, pode nos mandar mensagem no nosso WhatsApp, 98413 8111. 98413 8111, ok? As perguntas relacionadas ao tema a gente vai colocando no ar aqui durante o nosso bate-papo, então, com o Fernando e com o Fred. Bom, para a gente começar, é um tema amplo, né, que a gente poderia falar muito tempo sobre ele, mas vamos tentar coordená-lo de uma forma a chegar à conclusão da nossa busca pela paz. Como que nós podemos explicar a origem de nossos desejos? Bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, hoje, né, aqui recebendo o Fernando e ele nos propôs esse tema, né? Então, começando, como, né, surgem esses nossos desejos, né, como a gente costuma ver, né, uma coisa futura, né, que a gente busca, anseia para querer conquistar aquilo. Isso vem de toda a nossa evolução, né? Então, desde, né, quando a gente está mais no primitivismo, que a gente busca manter, né, a nossa sobrevivência, e depois disso a gente busca algumas certas facilidades, e isso vem da nossa própria evolução, né, do nosso próprio, como assim, Deus coloca em nós um instinto de querer buscar sempre algo mais, porque isso favorece a evolução. Se a gente tivesse acomodado, no que nunca quisesse nada melhor, a gente ia continuar sempre estagnado. Então, nessa busca, nesse anseio de sempre ter mais, de conseguir coisas melhores, de conseguir um melhor bem-estar, a gente vai criando coisas que a gente deseja, né? Coisas para o futuro, coisas a mais, seja material ou até mesmo espiritual, né? Eu quero ter dinheiro para me comprar uma casa, para me ter tranquilidade, para me comprar um carro. Eu quero estudar mais, né? O espiritismo ou qualquer outra religião, para mim ter mais esclarecimento, fazer coisas boas para mim, futuramente, quando desencarnar, estar numa condição melhor. Certo. E aí a gente vai sempre buscando, desejando, né, essas coisas.
Mas quando a gente pensa em desejo, né, Fernanda, a gente tem aquela ideia assim, mas desejar é errado. Na verdade, a gente traz isso culturalmente, que o desejo, atrelado ao desejo está o pecado, né? Então a gente tem aquela ideia do pecado, do errado, do que não pode. E aí eu te pergunto, há algum problema em desejar? Bom dia a todos da Rádio Correio da Serra. Agradecer a Melissa, o Fredinho pelo convite. Né? Que Deus e Jesus seja conosco hoje e sempre. Bom, o desejo ele é um atributo que Deus colocou em nós para a nossa evolução. Sem ele, sem o exercício da nossa vontade, estaria derrogado em nós a evolução, a lei do trabalho, né? A nossa caminhada na Terra. Desejar não é pecado algum. O problema é o que desejamos e como desejamos. E aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho sobre o Cristo. Né? Porque o Cristo ele foi esse exemplo para a gente. E a gente pode falar que a vontade, a missão do Cristo, o desejo dele foi de nos ensinar. Né? Para nós evoluirmos. Mas foi exatamente por isso que o Cristo sofreu tanto também. Se a gente for falar sobre a ética do Evangelho, nós vamos perceber nos atritos que tinham com as mensagens do Cristo e com as ideias da época, com o desejo dominante, que muitas vezes o Cristo foi perseguido exatamente por ser imoral. Ele não era condizente com a moral dos fariseus, com a moral do poder dominante, mas veio nos trazer a ética da vida, a ética pela qual nós devemos nos vestir. E o final foi a crucificação. Foi o exemplo que Deus nos deu. E o que isso tem a ver com desejar? A mesma coisa com a gente. O problema está quando a gente começa a desejar de acordo com o que a maioria propõe, a regra moral da sociedade. E no mundo de provas e expiações, nós ainda somos como crianças que engatinham. Então, se a gente segue a fila, somos cegos a serem guiados por outros cegos. No primeiro buraco a gente tropeça. Não tem problema em desejar. O problema está quando a gente deseja mal. E por que a gente deseja mal? Porque a gente se entrega às nossas paixões egoístas. A gente ainda é aquela velha questão do ter e do ser. A gente se enxerga como ter. E a gente encara a nossa existência aqui como um parque de diversões ainda. A gente se nega a ter aflição. E o ensinamento do Cristo é outro. Ele fala exatamente o contrário, que no mundo tereis aflição. Mas não se desanime, tem de bom ânimo em mim. E todo aquele que quer ser o meu discípulo, que se negue, carregue a sua cruz, a sua aflição e siga. E não é isso que a gente vê. No mundo de aflição, a gente vê uma ilusão. A gente vê fotos de Facebook, de Instagram, todos felizes. Você liga a televisão nos programas, todos sorrindo, e ninguém encara de frente as próprias sombras. Tem mal em desejar? Não. O problema é que a gente ainda deseja mal. Nós desejamos como seres finitos. E isso necessariamente vai nos levar ao sofrimento, porque nessa velha questão do ter e do ser, a gente está sempre querendo preencher um espaço em nós vazio, que nunca vai ser preenchido, que sempre vai continuar vazio. Então mudam as pessoas, mudam as épocas, mudam os locais, mas nunca mudam em nós aquela velha aflição, aquela velha equação nunca resolvida. Nosso final é sempre os mesmos, as lutas são sempre as mesmas, porque não desejamos algo diferente. Nos enxergar como um ser em evolução, um ser espiritual. E, Fernando, você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou da fila, né? Que a gente vai na fila, naquela fila comum, né? Tá todo mundo ali. E nós somos mesmo assim, um pouco assim, né? A gente vê uma fila, o que será que tá acontecendo? Deve ser alguma coisa interessante, a gente vai pra fila, né? E dos cegos guiando os cegos, como você coloca. E aí, Fred, eu gostaria de te perguntar o seguinte, nesse sentido do nós sermos arrastados pelo coletivo, a gente vê a força que a mídia tem nesse sentido, né? De nos levar a consumir, a desejar algo que às vezes, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não nos é realmente necessário. Eu preciso trocar meu celular porque saiu um modelo novo, eu preciso trocar de carro porque agora tem um carro mais moderno, ou eu preciso comprar aquela roupa porque é a grife da moda, né? E aí a gente vai se arrastando por esse desejo, que na verdade é um desejo direcionado,
que utiliza-se das mídias, das redes sociais, da televisão, como uma forma de criar em nós uma necessidade que é ilusória. E aí isso nos traz desequilíbrio, porque eu não consigo comprar, eu não consigo ter, né, o salário não dá, né? E às vezes isso vai nos causando frustrações. E esse desequilíbrio, ele pode nos levar a situações também ilusórias, né? Dessas necessidades que são, na verdade, ilusórias na nossa vida. Sim, né? O Fernando falou, né, muito desse vazio que a gente sente. E a gente tenta preencher sempre ele de forma equivocada, né? E a gente não busca nos conhecermos, né? Pra gente ir avaliando o que é realmente esse vazio. A gente busca nos outros, e aí entra muitas as mídias, né? E ultimamente muitas mídias sociais. Né? A gente vê, principalmente agora o Instagram que tá na moda, as pessoas que vão postando aqueles stories e todo mundo tá sempre sorrindo, todo mundo feliz, né? Ninguém faz um story e fala, nossa, eu tô com dificuldade, tô passando um aperto agora, eu sou muito egoísta e tô tentando melhorar, mas ninguém fala isso. Todo mundo tá sorrindo, feliz. E a pessoa vê naquela pessoa que ela começa a seguir e acompanhar um exemplo de uma completude que aquela pessoa também não tem. Porque todos, né, aqui a gente ainda em prova e expiação, todo mundo, né, é cego. Todo mundo tem a sua imperfeição. Só que a pessoa só mostra o perfeito. Uhum. E ela enxerga naquela outra que está vendo, então ela é perfeita, então vou acompanhá-la. E aí vem muito o que a indústria utiliza, é que essas pessoas que estão em voga e que são acompanhadas são um sinônimo de desejo. Então, ela é feliz, ela tem um iPhone, o carro tal e bebe tal coisa. Então para mim ser feliz igual ela, eu tenho que ter um iPhone, o carro tal e beber tal coisa. E aí a gente tenta transferir para essas coisas uma felicidade que a gente não vai alcançar. Né? A gente cria essa ilusão de que com coisas nós vamos ser melhores. Sim. E esquece do principal, que é nós mesmos. Né? A gente busca no exterior uma coisa que a gente tem que buscar no interior. E, Fernando, quando o Fred coloca isso, né, dessa busca incessante do ter e dessa influenciação que a gente recebe do meio digital, né, virtual, principalmente das redes sociais, a gente vê até muita questão de influência subliminar. Além dessa questão que o Fred coloca, a pessoa que está sendo seguida ali, ela aparenta ou demonstra ter uma vida X, que tem isso, que usa aquilo, que faz aquilo outro. Ainda tem as mensagens subliminares de diversas empresas incutidas ali também. É uma propaganda de uma empresa que passa, que você está só vendo ali, passa rapidinho, mas ficou, né? E outras coisas mais que vão nos trazendo uma certa angústia, porque, como o Fred colocou, às vezes a gente não tem condição de acompanhar essa situação, e nem é o ideal que a gente acompanhe, né? Porque para ser feliz, a gente sempre fala que não é a necessidade, não é o ter, não é a posse dos bens materiais. Na verdade, para nós sermos felizes, a gente precisa de muito pouco. Só que essa influência do meio, ela tem trazido prejuízos muito grandes para nós, principalmente para os mais jovens que às vezes não conseguem distinguir a realidade, o mundo físico, real, né? A vida como realmente é, e essa fantasia das redes sociais, dos mundos felizes, né? Dos castelos de areia e das construções, né? Das famílias, como o pessoal brinca, né? Das famílias da propaganda de margarina, né? E isso para o jovem causa dificuldade, né? Trabalhar essa dualidade, o mundo virtual perfeito e o mundo real com as suas dificuldades, com seus problemas, levando aí muitas vezes a depressão e a outras situações mais graves, né? É verdade, você colocou muito bem, Melissa. E esse é um problema que nós trazemos não de agora. Isso vem dos nossos pais, dos nossos avós. Isso vem desde os contos das Mil e Uma Noites, do Walt Disney, da Cinderela, do estereótipo da vida perfeita. Uhum. Né, que acaba construindo em nós uma verdade, entre aspas, tirânica. A gente vive verdadeiramente numa proposta, numa onda mental que é uma verdadeira tirania da felicidade, é uma tirania do sucesso. E a vida começa a se tornar uma gincana, um completar quadrinhos. No mundo de valores, de somas, no mundo capitalista como o nosso, você tem o que você vale. Mas se você não tem, você se torna um desvalido.
E a proposta do Cristo é exatamente o contrário, é você sair dessa fila de cegos e olhar um pouquinho acima da linha do horizonte e ver que existe algo a mais do que simplesmente o buraco no final da fila, que a gente está sempre repetindo. E escapar dessa proposta tirânica da sociedade é exatamente cair de novo na questão do ter e do ser. E Jesus jamais condenou o ter. Em nenhum momento Jesus condenou o ter. Porque ter nós teremos ou não. Uhum. O que Jesus condenava era o apegar-se àquilo que a gente tem ou não. Né? E aí a gente pode pedir para o ouvinte agora fazer uma reflexão para a gente chegar até os corações, inclusive os nossos, que a gente está em aprendizado, a gente fala disso para introjetar e aprender. Essa questão da felicidade, da paz, dos desejos, é uma experiência interna. Não adianta a gente falar isso aqui na rádio e a pessoa não olhar para dentro e ver como isso afeta a ela no dia a dia, na sua relação com os familiares, no bem-estar que ela tem consigo mesmo. Essa é uma experiência interna, que a gente não consegue pegar aí fora. E essa velha questão do apegar-se àquilo que você tem ou não, isso vai nos neurotizando. É igual a questão do desejo. Existe problema em desejar? Não. A questão está lá na questão 907 do Livro dos Espíritos. A questão está quando nós nos apaixonamos pelos nossos desejos. Né? Nos apaixonamos por aquilo que a gente julga que é correto, que vai nos trazer bem-estar. E o que os Espíritos nos dizem? Que nessas situações nossos desejos são como um corcel indomável, um cavalo desembestado, que ao invés de nós o controlarmos, é ele que nos controla, nos seduz, nos arrasta. Então essa velha questão de você começar a se enxergar diferente, se você olhar para dentro e essa mensagem tocar o coração. E é muito difícil hoje, nesse mundo de informações subliminares, toda hora pulsando e nos fazendo pulsar atrás desse completar quadrinhos. E Paulo já alertava que o homem natural, o homem de carne, não consegue compreender as coisas do Espírito, porque lhe parecem estupidez, idiotice. Paulo fala assim, parece loucura, porque acaba se afastando muito da nossa realidade cotidiana. E esse chamar para dentro, esse cair em si, que é a proposta do Cristo, para que enfim a gente tenha um pouco de paz, de tranquilidade. Isso realmente é uma caminhada que a gente tem que ir um pouco na contramão do que a gente vê a maior parte, a maioria das pessoas à nossa volta. É a contramão do sair dessa fila, né? É a contramão de se assumir nas suas perspectivas, né? E isso também traz dificuldades. Isso traz aflição. Sim, sim. E o problema é que mesmo com a mensagem do Cristo que no mundo tereis aflição, a gente ainda tenta negar. Agora vamos olhar para a história, no Evangelho. Como terminou a estada do Cristo, o personagem na Terra? Madeira infame. Paulo, decapitado. Maria de Madalena, morreu de lepra. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Isso quer dizer que nós tenhamos que sofrer? Absolutamente não é nada disso. A proposta do Cristo não é de sofrimento, é de aflição. O sofrimento está naquela mesma questão do desejo, da paixão. O sofrimento é o acréscimo neurótico às nossas aflições. Uhum. E nesse mundo de ter, de desejar, quando os nossos desejos não são preenchidos, os nossos quadrinhos não são alcançados, imediatamente a gente se vê como infeliz, fracassado, desiludido. Então aquela aflição que serviria para te exercitar a alma, é a mesma coisa com uma pessoa que gosta de academia, para exercitar o músculo ela pega o peso. Sim. Quanto mais resistência esse peso oferecer, mais você exercita o músculo. Uhum. Mesma lógica da alma. Quanto maior a aflição, maior o arrasto que você tem que exercer, mais a sua alma se exercita. Uhum. E quando nós não percebemos isso, nós começamos a dar esse acréscimo neurótico às aflições. Depressão. Nós nos neurotizamos pelas mínimas contrariedades. Sim. E aí caímos em outro problema do ter, que não é só o ter dinheiro, ter matéria, é o ter posse, é o ter prazer, ter sucesso, ter prestígio, ter sucesso. E se a gente não tem, no mundo de valores você se sente um desvalido. E aí começa o sofrimento. E a proposta do Cristo nunca foi de você sofrer.
mas sim de se afligir. É um mundo de provas e expiações, e você fazer essa leitura, ressignificar as suas dificuldades em prol do seu crescimento. Interessante que você coloca, Fernando, a questão do sofrimento e da aflição. A gente vê muitas vezes que a dor na nossa vida, ela não é uma escolha. Você cai uma coisa no seu pé, você vai sentir dor, né? Você queima a mão, você vai sentir dor. Você adoece, tem alguma enfermidade, você vai sentir dor. Então a dor, ela acontece, ela é muito orgânica, né? Agora, o sofrimento que você põe em cima dessa dor, que talvez seja o que nós precisamos pensar um pouco mais. Nossa, o Fernando pisou no meu pé, o Fernando não podia fazer isso, porque o Fernando é desse jeito, porque ele fez de propósito. Aí já é o sofrimento que a gente coloca em cima da dor. É o apego neurótico ao ego, né? A gente se ego, sente né? ofendido. Exatamente. Assim, nossa, ele pisou no meu pé. Beleza, ele pisou porque estava distraído, porque desequilibrou. Acabou, né? Doeu, acabou. Agora, quando a gente vai colocando essa carga de sofrimento emocional em cima dessa dor, muitas vezes a gente arrasta isso ao longo de toda uma vida. Por que fulano me traiu? Por que fulano fez aquilo? Por que aquela pessoa foi desleal? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu nasci naquela família? E às vezes a pessoa leva essa dor num nível, né, esse sofrimento num nível máximo, né? Que ela passa uma vida inteira infeliz. E a gente conhece pessoas assim, pessoa que não consegue enxergar motivos de felicidade na sua vida. Ela só enxerga o sofrimento, porque ela maximiza tudo que acontece de ruim, de forma que ela se torna extremamente infeliz. Ou seja, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser infeliz, mas não aquele sofrimento, aquele desafio do nosso dia a dia, mas aquela carga emocional da vitimização. O Roberto Medeiros fez uma palestra muito interessante no CEPAS há um tempo atrás sobre a nossa capacidade, né, ou a nossa fragilidade em sempre nós estarmos nos vitimizando. Eu sou vítima da circunstância, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima do outro. E aí a gente coloca na responsabilidade do outro situações que nós mesmos criamos, mas aí põe na conta do outro, né? O outro que fez isso, o outro que agiu dessa forma, e a gente vai criando esses processos de vitimização que não nos faz crescer, que muito pelo contrário, nos prende à nossa dor, nos prende ao nosso processo não evolutivo, nos faz ficar parados no tempo. E a vitimização, a autovitimização é o flagelo para o indivíduo. Porque é o apego a si mesmo. Uhum. E o sujeito autovitimizado, ele se torna frustrado, amargurado. Ele esquece que ele é o próprio arquiteto da sua vida. Quando diz nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós levamos muito tempo até perceber que imagem e semelhança é essa. Herculano Pires tem um livro que chama O Espírito e o Tempo, que ele fala sobre as diferentes etapas da nossa evolução e da nossa adoração. Você começa lá na litolatria, com as pedras, vai para as plantas, aí vem os egípcios, meio homem, meio deus, o politeísmo, até o deus de barba, vingador, velhinho, emborrado, e até hoje a gente percebe esse Deus que é essa energia, que André Luiz fala que nós estamos mergulhados neles como peixes no oceano, uma mente viva. Então, quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós somos co-criadores com o Pai. Claro que na nossa evolução em plano menor. Mas o que é esse co-criadores? Você é o responsável pela sua vida. E se você se auto-vitimiza, você está transferindo essa responsabilidade para o seu colega, para Deus, para a vida, e você se amargura, se frustra, se torna um limão no dia a dia. O convívio fica insuportável e você está sempre transferindo responsabilidades pela sua própria incapacidade de se resolver, pelo apego, pelo desejo de ter prestígio, de estar certo. Né? E certas coisas só começam a ser tratadas em nós quando nós reconhecemos a doença, o problema, e nós estamos aqui para isso, né? Para nos tratar. Com certeza. E aí vamos deixar o nosso ouvinte aí durante o nosso intervalo comercial para refletir. Será que no nosso dia a dia nós temos tido essa postura de vitimista, né? Nós nos sentimos vítimas da nossa família, do nosso cônjuge, da nossa sociedade, dos filhos. Vamos pensar um pouquinho como a gente tem atuado no nosso dia a dia para a gente ver qual a nossa parcela de responsabilidade sobre isso. Vai ficar como exercício. A gente falou muito antes a questão da mídia, a questão dessas necessidades que são fictícias e que nos são criadas, e que a quantidade de ansiedade que isso nos traz no nosso dia a dia por nós não conseguirmos nos adequar a todas essas necessidades imaginárias, né? E acaba isso nos trazendo ansiedade.
Ansiedade, aflição, muitas vezes depressão e outras mazelas de ordem emocional, de ordem mental e de ordem também espiritual. E aí, Fred, eu te pergunto, quais os reflexos, né, que essa ansiedade, que essa situação toda de busca pelo ter, né, incessante, e as frustrações disso, qual que é o resultado que isso pode trazer para a nossa vida e para a nossa saúde, principalmente? Muitos resultados negativos, né? Então, o Fernando depois vai falar um pouquinho mais. Eu vou só buscar um pouquinho antes, né, da nossa fala, que a gente falou muito sobre aflições, né? E como é que isso tudo chega na nossa ansiedade, né? A nossa ansiedade que é viver muito no futuro. Sim. E que é o contrário do que o evangelho, que Jesus nos traz, né? Que ele faz um convite para a gente viver no presente. Para a gente viver aquilo que estamos passando no momento. Lógico que ele também não faz nenhum contraponto negativo à nossa previdência. Nós podemos e devemos ser previdentes, mas aí com controle, mas com foco no presente. Né? A gente nunca deve deixar o presente fugir de vista. Em tudo que a gente foi falando, né, sobre o convívio com as redes sociais, essa busca por um ter que a gente pode ter ou não ter, essa busca por um futuro que a gente pode ter ou não ter. E a gente apega muito a ele e vive somente nele. E daí vem muitas nossas frustrações, né? Porque a gente vive num futuro, imaginando um futuro e foca em imaginar ele de uma maneira muito mais perfeita e chega no momento, não vai ser aquilo, porque a gente idealizou muito em cima daquilo e não é, e a gente se frustra. Então, tanto em ansiar, né, em buscar essas coisas, pode ou não acontecer, a gente já desgasta, porque a gente, principalmente, eu vou falar fisicamente depois, mas a gente perde o presente, né? A gente perde o convívio. Uma pessoa está do nosso lado, a gente está com um pensamento e outra coisa. A gente tem um problema para resolver aqui, a gente não foca em resolver, a gente não foca em nós, né, no nosso interior. A gente foca numa coisa que pode, vai acontecer alguma coisa no futuro que vai me libertar desse problema, e vai resolver meu problema, né? E aí eu vou em outra parte, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? A gente pensa em o céu vai me ajudar para mim fazer alguma coisa, né? Então, eu espero que Deus faça alguma coisa para mim me resolver. Não, é o contrário, né? O que Jesus nos traz é a gente começa o nosso trabalho interior, começa a nos modificarmos, que aí sim, naturalmente, a espiritualidade vai nos ajudar. Até por afinidade, né? Por vibração. Quando a gente está nos melhorando, buscando nos melhorar, a gente melhora a nossa receptividade com a espiritualidade. Então vai ser mais fácil dela nos ajudar. E assim a gente vai viver bem o presente. Mas nessa ansiedade, a gente desgasta o nosso corpo físico. Né? O Fernando vai falar mais, mas o nosso estômago, o nosso temperamento, nossa angústia pode desencadear câncer, pode desencadear depressão. Então isso tudo é desencadeado simplesmente porque a gente não consegue viver muito presente, né? A gente se apega muito ao futuro, no que a gente pode ter ou não. E a gente vê que a medicina avançou muito em muitos aspectos. Hoje a gente vê medicações que nos auxiliam em diversas doenças, né? A cura de diversas doenças, mas a gente observa também que, por outro lado, a gente colocou toda essa responsabilidade no externo, né? Ou seja, o médico tem que resolver o meu problema, o médico tem que curar minha doença, o médico tem que curar minha ansiedade, e às vezes a gente observa pessoas que estão ali tomando 2, 3, 4, 5, 10 medicamentos diários, porque um é para controlar uma coisa, o outro é para controlar outra coisa, aí o terceiro remédio é para cortar os efeitos colaterais do primeiro remédio, e aí a gente vai, e ao invés da medicação ser uma forma de auxílio, às vezes se torna uma dependência química, né? Uma dependência química legalizada, de medicamentos legalizados, né? Não uma dependência de drogas ilegais, mas, ou seja, porque às vezes a gente não conseguiu controlar a nossa ansiedade lá atrás. É claro que a medicação ela é importante. A gente sempre fala, né, a pessoa não pode suspender a medicação sem uma orientação médica, tem que conversar mais com o médico, mas a gente tem que entender também o que nós podemos fazer para minimizar o uso dessa medicação. Será que eu consigo minimizar, conversar com o meu médico? Olha, eu quero começar
a tentar diminuir, e o médico entendendo que o paciente também às vezes quer diminuir, quer buscar se libertar daquela quantidade excessiva às vezes, de remédio, de medicação, também vai auxiliá-lo através de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, né, ou de outros tratamentos também que possam ser desenvolvidos de forma secundária ali, ajudando naquela pessoa a vencer as suas dificuldades e a conseguir controlar a ansiedade, né? Porque se a gente depender de medicamento para controlar a ansiedade o tempo todo, Verdade. vai ser difícil, né? O medicamento, na verdade, ele é uma bengala importante. Um auxílio, né? Você precisa dele até você conseguir andar sozinho, mas você tem que andar sozinho. É aquilo que a gente falou, somos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós somos poder de criação em nós. Então, nós devemos reverter, ligar a chavezinha, o plug, né? E mesmo na fase do remédio, tomando medicamento, saber que nós somos os nossos arquitetos. Direcionar os nossos desejos para a conquista do verdadeiro reino, que somos nós. Poucas vezes Jesus foi tão explícito quando disse em João que o reino dos céus está dentro de vós. Então é esse reino que a gente tem que conquistar. E muitas vezes caímos nessas situações, Melissa, por conta dos nossos desejos mal posicionados, que nos deixam em sofrimento, que nos deixam ansiosos. E não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Nem pelo que haveis de beber, de vestir e de comer. Olhai os pássaros que não tecem, nem que não ajuntam, não semeiam, né? No entanto, o Pai lhes dá o que de comer. Cuide vós do seu dia de hoje, porque a cada dia basta o seu próprio cuidado. E é o que o Fred disse, a gente fica projetado lá na frente. Sim. Às vezes você nem precisa de estar numa situação de ansiedade, basta você se lembrar dela. Você está no recesso do lar, tranquilo, podendo curtir um momento com a família, um ócio construtivo, mas você está ali impregnado, você está ansioso, você está em ebulição. E a ansiedade é o pai e a mãe de praticamente todos os nossos congestionamentos vitais, né, Fred? É o que você disse. A ansiedade, ela ataca o estômago, porque é o nosso órgão de choque. A ansiedade perturba o sono reparador, porque é no sono que nós liberamos as toxinas do nosso organismo. E se você não libera essas toxinas, você está se envenenando. A ansiedade causa doenças de pele, irritabilidades, frustrações, ativa dentro de você um eixo que começa lá no pensamento, que é o hipotálamo, passa pela hipófise e vai até na adrenal. A adrenal libera adrenalina em excesso libera o cortisol, né? Que hoje são os hormônios do estresse, causam derrames, causam infartos. Um corpo neurotizado em constante ebulição, uma multiplicação celular desordenada, processos cancerígenos. O organismo fica sempre naquele estado de acidez e você não aguenta. Uma hora o próprio aparelho físico não aguenta, porque em excesso, ativado em excesso. Então vem depressão, transtornos. A coisa é tão séria que hoje estuda-se a questão da ansiedade na ativação do gene da esquizofrenia, para aqueles que têm uma certa tendência. Olha só. Então nós programamos em nós as nossas doenças. E quando a gente fala do Cristo, do Evangelho, a gente tem que ver o Evangelho como terapia. É muito mais do que um mandamento para você ser bonzinho. Nunca foi essa a proposta do Cristo. É um mandamento de saúde mental. Saúde espiritual é saúde mental. E é isso que nós devemos procurar em nós, em paz. Olhar para dentro e procurar a nossa verdade. E não a verdade que andam pregando por aí, essa verdade tirânica. E muitas vezes seguir a nossa verdade exige um caminho como o do Cristo. É um caminho um pouco solitário. Você tem que se habituar a isso. Você não seguir a maioria exige de você uma resiliência com relação à própria solidão, uma vivência interna. E aí a gente entra nessa fase, né, dessa busca pela paz. E aí, Fred, como que a gente pode encontrar a paz? Será que vende ali na loja na Rua 15? Será que a gente consegue encomendar pela internet? Como é que a gente faz? Quem diria, hein? Quem Se diria, fosse né? fácil assim. E eu vou começar e eu vou até pegar um pouco de contraponto que a gente falou um pouco sobre vitimização, né? E sobre a gente olhar, né, os nossos problemas. E aí, né, fazer um contraponto porque, então eu sou sempre errado? Tudo que acontece é porque eu estou errado. Não.
Mas como a gente falou também, o peso, né? Essa carga que a gente sempre coloca nas nossas aflições. Que vai haver problemas, só que a gente coloca peso demais. E nessa busca, né, da gente se conhecer, porque ela é importante, um outro ponto que ela é importante, né? De conhecer que somos imperfeitos, de conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, é importante para compreender o outro, né? Porque a gente não vai conseguir compreender o outro se a gente se julgar perfeito, né? Aí a gente vai buscar que o outro seja tão perfeito como nós, né? A gente quer que o outro seja como nós. E a gente tem que buscar compreender que nós somos imperfeitos. E também o outro. O outro tem suas imperfeições, as suas limitações. Ele pode sim nos trair, pode sim nos abandonar, pode fazer coisas equivocadas conosco, assim como nós fazemos com os outros. Então, somos todos imperfeitos. Mas a gente tem que buscar justamente essa compreensão, porque isso vai nos aliviar. Por incrível que pareça, compreender que todos são imperfeitos e erram, nos alivia, porque faz a gente compreender que é natural que ocorram erros, que ocorram equívocos, que ocorram aflições, porque é a partir delas também que vamos aprender, né? Vamos lidar com ela melhor, vamos saber, né? Vamos trocar experiências. Eu tive dificuldade nisso, o outro teve dificuldade naquilo. Então vamos conversar, vamos nos entender, né? Para isso sim melhorar nossa convivência um com o outro. E assim a gente consegue um pouco de paz. E eu acho que quando a gente começa a racionalizar as situações da nossa vida, e racionalizar de uma forma bacana mesmo, ou seja, a gente deixa um pouquinho a emoção e a emotividade de lado, que às vezes exacerba o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, a nossa dor, deixa aquela emoção ali um pouquinho de lado e vamos tentar racionalizar. Ou seja, como se a gente saísse daquele problema, aquele problema não é comigo, aquele problema é com o Fernando. Como que o Fred tem que agir diante desse problema? Então eu tiro ele de mim e coloco no outro para entender, racionalizar como o outro deveria agir. Ele deve agir com calma, com paciência. Sabe por quê? Eu digo isso aos nossos ouvintes, porque às vezes a gente está passando por um sofrimento, uma dor, uma dificuldade muito grande na nossa vida, e às vezes a gente fica muito perdido em como resolver aquilo. Um problema familiar, um problema de saúde. Mas quantos outros problemas a gente já enfrentou ao longo da nossa existência? E um dia eles não passaram? Um dia eles não foram superados e hoje são só lembranças? Então tudo que acontece na nossa vida, um dia vai se tornar passado. Um dia nós vamos superar. E como nós, né, que temos certeza da reencarnação, quanto que a gente já passou em vivências anteriores e não superamos todas elas? Ou seja, esse problema que a gente está vivendo hoje, essa dificuldade que a gente está vivendo hoje, essa ansiedade que está trazendo tanta dor, dificuldade hoje, também vai passar. E se a gente consegue racionalizar isso de uma forma mais tranquila, a gente não sofre tanto. A gente diminui um pouco essa ansiedade, essa insônia e os reflexos disso para o nosso corpo físico, como o Fernando colocou, né? As doenças que pode trazer, as situações até de um suicídio indireto, né? Porque se você se torna excessivamente ansioso, excessivamente neurado com aquelas situações, né, da vida, a gente pode desencadear doenças que podem abreviar, inclusive, a nossa vida na Terra. E aí a gente precisa realmente refletir sobre isso para buscar com tranquilidade resolver as dificuldades da nossa vida. Mais ou menos por aí, Fernando? Totalmente. É totalmente por aí. É o que a gente tenta fazer, porque o ouvinte pode estar nos ouvindo agora nesse momento e falar, poxa, mas eles falam bacana, né? Eles falam bonito. Mas a gente está tentando, como quem está nos ouvindo. A gente está falando porque a gente está precisando muito. Então, quem me conhece sabe que eu sou ansiedade em pessoa. Eu sou uma ebulição. Então, toda hora eu tenho que voltar ao Evangelho, voltar a mim. Vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Isso é fácil? Não, isso exige desejo, vontade de você se conquistar. Se eu não me engano, é da irmã, é uma frase muito bacana. Ela diz que a vida em si não tem um significado, algo que você possa explicar filosoficamente, exceto pela conquista de si mesmo. E nos conquistar é converter os nossos instrumentos de trevas em luz. É reagir ao nosso ambiente, inclusive familiar. Reagir a nós mesmos, né? E converter esse pesado que nós carregamos no nosso coração, a mágoa que nos deixa ansiosos. Aí vem a necessidade do perdão. Né? Quando Jesus fala, quem de vós poderá acrescentar um segundo à vossa vida? Pois o dia de amanhã virá, quer você queira ou não. E se nós verdadeiramente agirmos como um ser espiritual, não de carne,
nós vamos nos perceber como viajores do universo. Sim. Nós somos peregrinos. O que nós trouxemos para essa vida? Nada. Nós trouxemos o que plantamos na nossa alma, no nosso coração. Muitas das nossas neuroses, das nossas formas de agir, o que nós vamos levar? A mesma coisa. Então, o dia para a gente se propor a cura é o dia de hoje. Eu acho muito interessante, porque no dia de ontem já passou. Você está colhendo o que você plantou. Sim. No dia de amanhã, você vai colher o que você plantar hoje. Então, como seres eternos, nós temos que viver a nossa eternidade nesse fio. Esse presente que acabou de passar. Eu falei aqui, já passou. Então, a eternidade, eu percebo isso, que essa dimensão que o Cristo nos convida a viver o dia de hoje é como seres eternos. Porque a gente tem que perceber que é das aflições do mundo que certas portas se abram, outras se fecham. É do nosso aprendizado. A aflição nos fortalece, nos extrai da vaidade. Né? Porque imagina se você tivesse tudo que você quisesse. Se a vida fosse como você quisesse. Se você tivesse o poder que você deseja sem aflição, sem a limitação da dor. Nós nos tornaríamos tirânicos, né? Somos seres em aprendizado. Então até isso a providência divina sabe. É a questão de fé. Com certeza. E são esses desafios, essas dificuldades que nos vão forjando, né, o nosso caráter, forjando os nossos ideais, o nosso ser, né, espiritual. E me lembrou aqui uma frase de Teilhard de Chardin, filósofo e teólogo, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, material, né? E às vezes a gente vive ao contrário, como se fôssemos seres materiais com algumas experiências espirituais, né? Mas não é isso, nós somos seres espirituais. E a vida aqui é de passagem. Passagem para aprendermos a amar, para aprendermos a perdoar, para buscarmos a nossa evolução espiritual, para compreendermos um pouco mais as questões da vida, né? E nos autoconhecermos, as nossas fragilidades, as nossas vitórias, aquilo que a gente já conseguiu alcançar, e aos poucos ir, né, meando isso, né? Isso aqui eu ainda tenho dificuldade, isso aqui eu já consegui vencer, mas eu vou vencer essas outras dificuldades que eu tenho também, e assim a gente vai construindo esse ser integral, pouco a pouco, dia a dia, cada degrau de uma vez, né, a um momento. A natureza não dá saltos, a gente precisa realmente respeitar esse período nosso de crescimento, mas na certeza que um dia alcançaremos a condição de Cristo. Né? Jesus diz que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, se acreditarmos nele. Então, um dia chegaremos a essa condição crística, com certeza, mas com os exercícios diários, né? Um passo de cada vez, buscando esse nosso aperfeiçoamento. E que Jesus nos ajude nessa assim empreitada. Seja. Né? Fernando, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Fred, obrigada também pela sua participação no Seara Espírita de hoje. Agradecemos a vocês, ouvintes, que estiveram sintonizados com a gente. Chegamos ao final de mais um programa. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.